não está dando certo, nem para vocês também não deu, em vez de eu terminar o conteúdo da coluna, que tem a ver com movimentação, na verdade a gente teria que passar por todas as articulações para fazer as mesmas análises, né? As análises de ombro, as análises de cotovelo, de punho, de quadril e todos eles, a gente usaria essas mesmas técnicas que eu passaria hoje. Mas como a gente não conseguiu adiantar o lado do aplicativo, né? Vocês também não conseguiram se inscrever, eu vou começar a parte de ombro hoje, porque aí depois fica, a gente conseguir resolver o negócio do aplicativo, a gente consegue fazer a dinâmica para a coluna, para o ombro e para todos os demais regiões do corpo. Então vamos tocar dessa forma, que aí a gente consegue ganhar tempo também. Beleza, pessoal? Então vamos direto para a biomecânica de ombro hoje. Para a gente começar aqui e não perder o nosso tempo, né? Vamos lá. Biomecânica do ombro. O ombro, pessoal, é um dos. Que eu começo depois da coluna, eu vou direto para o ombro. Porque o ombro é uma articulação que apresenta muitos problemas, né? Muita gente reclama de dor no ombro, muita gente reclama de problemas no ombro, de incômodo, e ainda mais com muita gente trabalhando aí de home office e tudo mais. Esse número de queixas ele tem aumentado. Então, vamos tentar entender um pouco sobre a biomecânica do ombro, para depois a gente tentar entender por que acontecem as disfunções do ombro. Primeiro, vamos lembrar do complexo do ombro. A gente vai falar, a gente vai chamar de ombro, a gente costuma chamar de ombro, pessoal, mas a gente tem que entender que o ombro é um complexo. Eles têm várias articulações. Quem lembra quantas articulações a gente tem no ombro? Posso te dizer que é bem mais que uma. Alguém consegue lembrar quantas articulações a gente tem no ombro? Alguém tem ideia de quantas articulações nós temos nos ombros? Para poder mover esses três ossos aí, né? Húmero, clavícula e externo. E escápula, né? Quatro, desculpa, falei três, né? Mas é quatro. O externo, na verdade, ele move pouquinho. Quem vai mover mais é a escápula, clavícula e húmero, né? E aí, pessoal, quantas articulações tem no complexo do ombro? Três. Fernando acha que é três. Maxwell acha que é quatro. Já aumentou, tá igual leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Quem acha que é mais? O chute é livre. À vontade. Quanto vocês chutam aí, eu vou tocando aqui, mas vão pensando aí, quantas articulações vocês acham que tem no ombro? Lembra que é um complexo, né? E que a gente tem basicamente três ossos, né? Vou botar o externo como um quarto osso, porque o externo está envolvido numa articulação do ombro também. Mas aqui na vista dorsal, né, na vista posterior, a gente pode ver o húmero, a escápula, o acrômio, que é a parte mais superior da escápula, e a clavícula, ossos a serem movidos no complexo do ombro. No ombro a gente tem cinco articulações. Detalhe, duas delas são consideradas falsas, também chamadas de funcionais, e três delas são chamadas de verdadeiras. Por que, que as duas são chamadas de falsas e as outras três são chamadas de verdadeiras? Porque o que, que tem que ter numa articulação sinovial, pessoal? Porque a gente está falando aqui de articulações que movimentam, então eu estou falando de articulação sinovial. A articulação sinovial, ela tem que ter uma série de componentes ali dentro dela para poder causar aquele movimento, para fazer que os movimentos aconteçam. Aí, se a gente for pensar o que, que tem que ter numa articulação sinovial para caracterizar ela. Boa, Fernanda. Líquido sinovial, busta, líquido sinovial, Andréia, beleza, tem que ter realmente. Mas o que mais que tem numa articulação sinovial para a gente dizer que ela realmente é uma articulação sinovial, né?
Cápsula articular, exatamente, André. Uma coisa que é obrigatória ter uma articulação sinovial é uma cápsula articular, né? Ou pelo menos deveria ser, porque é dentro da cápsula articular que corre o líquido sinovial. Concorda comigo? É para isso que tem o elemento que vai diferenciar as articulações sinoviais dos outros tipos de articulações. Muito bem, mas a gente também tem outros componentes, como bursa, muitos ligamentos, né, que estão naquela região que vão ajudar a movimentação do ombro a acontecer. Só que nas articulações que são consideradas falsas, elas não têm essa cápsula articular. É por isso que ela é chamada de falsa. Ela é um conjunto que existe em um determinado lugar do ombro que vai fazer a união de dois ossos, que é a função básica de toda a articulação. Mas nós temos duas ali que não têm essa cápsula articular e acaba então demonstrando que ela é uma articulação falsa e são aquelas que são marcadas em amarelo, tanto a articulação subdeltoide quanto a articulação escapulotorácica. São duas articulações que estão localizadas na região do ombro, chamadas de falsas. Nessa imagem a gente pode ver as 5 articulações que a gente tem no ombro. Olha para essa imagem aí, pessoal, vê se você consegue identificar onde estão escápula, húmero, clavícula e externo. Os 4 ossos ali que estão articulados para formar as articulações no complexo do ombro. Vê se nessa imagem aí você consegue perceber que a gente tem, e tem mesmo, tá? Escápula, húmero, clavícula e externo. Conseguem perceber? Está muito difícil, está muito borrado. Beleza, então o pessoal que está conseguindo ver aqui, dá para perceber bem aqui o húmero, né? O Fernando até chamou atenção aqui para o 1. A escápula está aqui, né? Está na numeração do 3 aqui. Aqui a clavícula, ela está começando no 5 e terminando aqui no 4. E aqui na frente, na parte anterior, o externo. Então isso aqui é como se eu estivesse conseguindo ver uma pessoa de vista lateral. Está vendo ela de lado. E aí você consegue perceber que externo, clavícula, aqui o acrômio, parte mais superior da escápula, aqui a escápula, e o húmero se conectando à escápula. Então, esses ossos conectados vão formar articulações, e cada número que está aparecendo aí para vocês é uma das 5 articulações do ombro. Então, a gente tem a articulação aqui, a glenomeral, que vai juntar a escápula com o húmero. Nós temos aqui a escápula torácica, que vai juntar a escápula com as costelas. Aqui a subdeltoide, que está abaixo do músculo deltoide e da busta subdeltoide. Aqui a acrômio clavicular, que vai ligar o acrômio na clavícula. E aqui a externo clavicular, que vai ligar o externo na clavícula. Então, aqui na imagem dá para a gente perceber as 5 articulações desse ombro. Antes de falar melhor de cada uma delas, eu vou colocar aqui um vídeo para vocês visualizarem isso de uma maneira melhor. Acho que vai ficar mais fácil para a gente trabalhar aqui. Esse vídeo que eu vou passar aqui, pessoal, eu vou mandar para vocês dar uma olhada depois, lá no grupo, né? Que aí vocês conseguem ver também, quando quiserem rever também é interessante. Então, esses são vídeos que eu acho bem interessantes. O problema deles é que eles estão em inglês, né? Então, às vezes, atrapalha um pouquinho. Está aparecendo para vocês aí, eu não estou ficando doido, não, né? Pois vocês me falam aí se não estiver aparecendo. Então, daqui, ele mostra a anatomia básica do ombro, depois a gente começa a falar dos movimentos. Então, a gente tem aqui os músculos que compõem, os órgãos, os nervos que passam por ali, os ligamentos. Mas eu vou chamar a atenção primeiro para as articulações. Então, está aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Beleza, vou parar neste ponto aqui. Tá todo mundo vendo aí? Beleza, André falou que sim. Então, olha só, aqui eu tenho escápula e aqui eu tenho húmero. Para ligar a escápula no húmero, eu tenho a articulação glenomeral. A articulação que vai fazer o meu húmero mexer. Aliás, aqui, a articulação que mais move no complexo do ombro é a glenomeral. Aqui a gente tem uma articulação que vai ligar
o acrômio na clavícula, né, a parte superior da escápula na clavícula, a articulação acrômio-clavicular, então a segunda articulação que a gente tem aqui. A gente tem a movimentação aí da acrômio-clavicular, né, depressão e elevação. Aqui a gente tem a externo-clavicular, a ligação do externo do externo com a clavícula aqui na região mais medial dela. Então, essa articulação, ela também move muito pouquinho, ela é acessória nos movimentos de elevação, de adução, de abdução do ombro. Aqui tem uma articulação bem interessante, que é a articulação que liga a escápula nas costelas. E essa é uma das articulações que são falsas. Quer dizer, ela não tem cápsula articular aqui. Então, vamos ver o que vai compor essa articulação, que não tem nada a ver com a cápsula articular. Uma coisa bem interessante é que muitas pessoas têm disfunção dessa articulação aqui. Então, a articulação escápulo-torácica e, por último, a articulação subdeltoide. Não sei se tem nesse vídeo aqui em específico, mas eu acho que não tem. Vou passar para frente aqui, não tem mesmo não. Mas a articulação subdeltoide, se eu voltar um pouquinho aqui, vocês vão ver o deltoide aqui. Vou voltar mais. Aí. O deltoide aqui, o músculo, né? Logo abaixo do músculo eu tenho essa região aqui, ó, onde fica uma região onde passa muito nervo, vaso sanguíneo. Nessa região aqui eu tenho uma bursa e a bursa, debaixo da bursa tem uma articulação, chamada articulação subdeltoide. Fica nesta região que eu estou mostrando aqui em específico para o nosso ombro. Então ali só para vocês verem de uma maneira mais bonitinha, né? O 3D voltar ali para cada uma delas, falar de cada uma delas, ver como é que elas se movem e a partir do movimento delas a gente vai conseguir entender melhor a função, que é o que a gente está querendo no final das contas aqui, né? Cadê o meu negócio? Achei. Vou voltar aqui com a minha tela do PowerPoint. Aí, garoto. Muito bem, vamos para cada uma delas. Vamos começar pela externoclavicular. Então, a externoclavicular é a articulação na clavícula. Por essa imagem aqui, dá para você perceber ó, que tem ó, nessa marcação aqui ó, uma e nem tem músculo passando aqui. Então, a gente tem ali uma articulação, dá para perceber, inclusive, aqui que tem um ligamento que passa aqui, né, chamado ligamento externo-clavicular anterior, e também a gente tem um ligamento aqui, que é o ligamento interclavicular. Esses ligamentos são importantes para sustentar a base dessas articulações. A gente também tem essa articulação aqui, esse ligamento costoclavicular, que vai fazer a ligação da clavícula com a primeira costela. Então, são ligamentos que estão presentes aqui, mas eu quero dar uma ênfase para vocês na articulação externoclavicular e no tipo que ela é, de tipo que ela é. Todas as articulações do ombro, elas são sinoviais, elas vão permitir movimento. O tipo da esternoclavicular é uma das sinoviais, que é a encela, que tem essa formação de falo mesmo. Então, além desse ligamento esternoclavicular anterior, não dá para ver na imagem específica, mas aqui na parte de trás eu tenho também o ligamento posterior. E essa imagem aqui dá para perceber bem aonde a gente tem aqui um disco intraarticular, o disco intraarticular nessa posição. Um detalhe importante dessa articulação é que ela faz movimento nos três planos e nos três eixos. Então, você pode fazer uma adução, uma abdução, uma rotação. Ela consegue fazer rotação quando a pessoa faz rotação interna do ombro. Joga o ombro para frente. Essa articulação gera, a gente faz. Só para a Fernanda ou para todo mundo? Só para a Fernanda ou para Tá travando aqui todos? Está também. travando.
Ah, então é a minha mesmo. Então é a minha que não tá lá essas coisas hoje. Começou a chover, né? Começou a chover, já viu, né? Aquela beleza. Vou voltar aqui de novo. É a chuva. A Gisele, ela tá achando que é a dela, né, Gisele? Tão ruim que tá aí também, né? Ontem você falou que não tava boa. Vamos lá, vou voltar aqui para a gente não perder o fio da meada. Quando eu acabei de falar deste slide aqui, estava travando ainda? Ou começou a travar na hora que eu estava falando aqui, dos ligamentos? Nos ligamentos? Eu não peguei Às dos vezes está gravando planos desde o de fazer começo. movimentos. Tá, na verdade eu nem cheguei a falar dos planos ainda não, vou falar ainda. Eu comentei rapidamente o que dá para fazer, mas eu ainda vou comentar de cada movimento que cada uma das articulações é capaz de fazer. Beleza? Vamos lá. Como eu tinha dito anteriormente, não sei se vai travar, então vou começar de novo, né? Que todas as articulações do ombro são articulações sinoviais. Isso não para a esternoclavicular. E ela é uma articulação que é sinovial e que tem grande capacidade de movimentar. Ela se movimenta nos três planos e eixos. Foi aí que eu parei na informação. Não fiquei dando muita ideia de movimento, porque a gente vai falar. Falei que faz abdução, falei que faz. Como que ela faz isso ainda a gente vai comentar. E comentei também que ela, aqui na imagem, dá para perceber bem, que ela tem um disco lá. Assim como a gente tem na articulação temporomandibular, por exemplo, que também a gente tem um disco intraarticular, que parece ter uma função parecida com a disco. Que é a função de um menisco? A função do menisco é de atuar como um amortecedor. O disco também tem essa mesma função, como um amortecedor. No caso, um amortecimento da clavícula gerando compressão sobre o externo. Então a gente tem aí uma necessidade de manter essa compressão em níveis normais e dessa forma evitar que a gente tenha problemas nesta região. Então a gente tem articular ali. E os ligamentos vão ajudar a suportar a carga dessa região. Aqui o ligamento externo-clavicular anterior e na parte de trás aqui a gente tem um ligamento externo-clavicular posterior. Não está aparecendo nessa imagem, mas dá para perceber que ela deste ligamento que está na região anterior. Mas quais são exatamente os movimentos que a articulação esternoclavicular é capaz de fazer? Primeiro, elevação e depressão. Aí eu dei um exemplo assim, foi até a hora que eu parei de falar, porque quem comentou que estava travando, a Fernanda comentou que estava travando. Quando, por exemplo, você ficou sabendo que tem prova de cinesiologia semana que vem. É pegar? Mentira, não tem não, tá? Tô nem aí não. Como é que é o movimento fazer quando tá nem aí? É que ele sobe e desce o ombro, né? Eleva e deprime o ombro. Então, essa elevação e depressão, o que acontece? Ela tem uma movimentação da esternoclavicular. Não é a única articulação que se move quando você faz isso, mas é uma das que possibilita isso acontecer. E ela tem uma capacidade muito maior de elevar do que de deprimir. Você consegue levar muito mais a sistema clavicular e, consequentemente, o ombro também. A gente consegue fazer movimentos muito maiores de elevação e muito menores de depressão. Então, esse é um movimento que ela consegue fazer em eixo sagital. No eixo longitudinal, a gente tem os movimentos de protração e retração. O que é protração neste caso aqui? Ó? Protração, quer dizer, protusão, seria uma anteposição. É jogar a sua clavícula para frente. É deixar ela vir para frente. Pessoas muito tímidas, como é que é uma postura de uma pessoa muito tímida? Aquela pessoa que vai juntando os ombros, tem uma hora que parece que o ombro direito vai encostar no esquerdo, né? De tão envinhada que ela fica ali. Certo?
Você deve conhecer pessoas que têm isso daí. Então, a gente tem essa movimentação da protusão, né, dessa região do externo clavicular, quando a pessoa tem, por exemplo, uma postura desse jeito. Em compensação, tem pessoas que são muito autoconfiantes. Como é que é uma postura de uma pessoa que é autoconfiante? É aquela postura que o cara estufa o peito, né? Quando ele estufa o peito, ele mexe muito o ombro. E uma das articulações do ombro que move quando você estufa o peito é a esternoclavicular. Acontece ali uma retroposição. Agora, tenta fazer em você aí, ó, uma protusão, quer dizer, jogar o ombro para frente, como se estivesse tímido, como se estivesse triste, e uma retração, uma protração, como se estivesse autoconfiante, tivesse muito confiante naquilo que você quer fazer, você está muito seguro e você está com a postura retinha. A gente consegue fazer mais protusão ou mais retração? Perceba aí que você consegue fazer bastante protusão e muito pouco retração. Então, há uma capacidade maior de gerar movimentos em protusão do que em retração. E o outro movimento que a esternoclavicular é capaz de fazer é a rotação, ela gira. Então, a clavícula gira em torno do externo. O externo está fixo, o externo não movimenta. Mas a clavícula vai fazer o quê? Ela vai girar em torno do externo. Uma rotação não muito grande, até 45 graus, mais ou menos. Mas ela pode girar internamente, né, da maneira anterior, ou externamente, né, da maneira posterior. Para isso acontecer, precisa haver o movimento de uma outra articulação, que é a glenomeral. O movimento na glenomeral, isso vai impactar na esternoclavicular. Ela vai acompanhar esse movimento da glenomeral. Aliás, os movimentos da esternoclavicular dependem muito dos movimentos da glenomeral. Só a esternoclavicular sozinha, ela não tem grande capacidade de movimentar, não. Porque a gente fala que os movimentos dela são geralmente passivos. Mas é a primeira articulação do ombro nosso, né? Articulação externo-clavicular. Vocês me falam se está travando ainda, pessoal. Me ajuda aí. A segunda articulação que nós temos é a acromioclavicular. O nome já fala, você vai lembrar bem dos ossos, né? Acrômio, a região mais superior da escápula, e clavicular, vem da clavícula. Então, tem uma ligação entre esses dois ossos. Tá aqui, ó. Tem uma cápsula articular ali. Essa cápsula articular vai caracterizar uma articulação sinovial dessa região e ela é sinovial do tipo plana. É porque ela só faz movimento em um plano e um eixo, ela é monoaxial. Ela só desliza. Então, tem um movimento da articulação acromioclavicular de deslizamento. Nessa articulação, pessoal, para poder unir de uma maneira mais fina, a gente tem 3 ligamentos importantes. A gente tem o ligamento coracoacromial, na região mais superior aqui. A gente tem o ligamento acromioclavicular, que é esse ligamento que está passando aqui na região lateral. E a gente tem o ligamento coracoclavicular, acromioclavicular e coracoclavicular, que fica entre o processo coracoide da escápula, que é esse ligamento aqui, ó. Aqui está o processo coracoide da escápula, que é o segundo processo que a gente tem na escápula mais superior. O acrômio mais alto, na posição mais superior, enquanto o processo coracoide está numa posição mais inferior comparado com o acrômio. E para poder ligar o processo coracoide na clavícula, a gente tem esse ligamento coracoclavicular. São 3 ligamentos nessa região importantes para manter a estabilidade da clavícula ligado ao acrômio. Então, pega aí, você vai perceber que se você encostar o seu dedo aqui e achar o seu acrômio, que é a região mais protuberante do seu ombro, encostar, você vai achar um ossinho bem pontudinho para cima nessa região aqui. Esse é o acrômio. Se deslizar um pouquinho o seu dedo para o lado
direito ou para o lado esquerdo, na região do ombro esquerdo, se estiver no ombro direito, para o lado direito, né, em direção ao final do ombro, você vai sentir que esse ossinho ele vai terminando, né, porque ele é bem protuso aqui para cima. Onde está terminando ali é o movimento, é o lugar onde encontra. A gente tem um encontro ali específico do acrômio com a clavícula. Então ali eu tenho a articulação acrômio-clavicular, segunda articulação que a gente tem no ombro. Além de fazer esse movimento de deslizamento, isso ajuda a acromio-clavicular a movimentar quando a gente tem movimentos da glenohumeral. Então, de novo, eu estou falando de uma articulação que depende de uma outra articulação para se mover. Esse é um conceito importante. Como o ombro é um complexo, não há um movimento específico de uma articulação só. É o movimento de uma que influencia na outra e vice-versa. Então, se você tem uma articulação legal, mas alguma outra articulação não tão boa, acaba atrapalhando os movimentos daquela que estaria legal. Então, esse é um ponto importante porque, como o ombro é complexo, a gente tem que ter uma boa harmonia entre todas as articulações do ombro. Quando eu venho para entender os movimentos da acromio-clavicular e eu falo com você assim, ó, essa articulação, pessoal, ela pode, por exemplo, ajudar a fazer abdução e adução e abdução. Ou seja, ou aumentar o ângulo da escápula clavicular ou diminuir o ângulo dessa escápula clavicular. Escápula vem da escápula e acrômio você sabe que está na escápula. Para isso acontecer, a escápula se move, a escápula desliza, ela faz movimento superior, quer dizer, quando ela faz a abdução, ou ela faz o movimento inferior, quando ela faz a adução. Então, esses movimentos da escápula dependem dos movimentos da acromio-clavicular, segunda articulação que a gente tem aí no ombro. Assim como aquele movimento que eu falei anterior, que eu perguntei assim, tô nem aí para a prova de cinesiologia. Aí você faz assim com o ombro, né? Você não está nem aí. Eu tinha falado que já tinha movimento ali da esternoclavicular. Agora, além da esternoclavicular, outra que vai ajudar nesse movimento de elevação e de depressão também é a acromio-clavicular. Então, estou falando de um movimento que depende, por enquanto, de duas articulações. A gente vai ver que tem mais algumas envolvidas nesse processo. Então, um conceito importante para entender movimentos do ombro. As articulações do ombro vão se mover em conjunto. Por isso que o ombro tem grande liberdade de movimento, ou tem vários graus de liberdade de movimento, que são os três planos, os três eixos que eles são capazes de mover. Então, a elevação e a depressão também é passível da articulação acromio-clavicular. Então, já falei de duas. As duas que eu falei até agora são articulações verdadeiras. Elas têm cápsula articular, tem o disco interarticular, na verdade, lá na articulação externo-clavicular, mas a gente tem ali articulações que correm o líquido sinovial soltinho. A terceira que eu vou falar com vocês é a articulação escápulo-torácica, a articulação que está ligando escápula nas costelas. É por isso que eu tenho uma imagem como essa daí. Escápula e costelas alinhadas. As escápulas e as costelas alinhadas dependem do quê? De uma capa célula adiposa. Essa capa célula adiposa ela está posicionada em um dos músculos que compõem essa articulação. Essa é falsa, Fernando. Em um dos músculos que compõem essa articulação, que tem uma grande influência sobre o movimento dela, que é o serrátil anterior, que compõe essa articulação. Então, anota grande no seu caderno aí. O que vai compor a articulação escápulo-torácica não é uma cápsula articular. São os músculos que estão naquela região e um tecido célula adiposo que está naquela região também. Para que serve essa articulação? Ela serve para guiar a glenoide, e a glenoide é aquela região mais lateral da escápula, e a glenoide é uma parte que tem muita importância nas movimentações do ombro.
ela aumenta a capacidade do seu ombro de abduzir e de flexionar, ou seja, de você levar o seu braço para o lado e para frente. Ela consegue proporcionar estabilidade para este movimento. E aqui eu tenho que retomar um conceito importante com vocês, sobre o conceito do conceito articulação por articulação. Vocês lembram quando eu perguntei com relação à escápula? Então, é o seguinte, a escápula tem que ser o quê? Ela tem uma necessidade primária de estabilidade ou de mobilidade. Quem lembra? Qual que é o conceito primário a necessidade primária desse osso, dessa região? Quando eu estou falando desse osso, é dessa articulação aqui, tá? Da articulação escápulo-torácica. Estabilidade, exatamente. Igor Fernando estão espertos ali. A escápula tem uma necessidade de estabilidade, mas não é a escápula, é a articulação que está nela, que é a escápula torácica. Tem uma grande necessidade de estabilidade, né? Uma delas. Assim como a esternoclavicular e a cromoclavicular também tem mais necessidade de estabilidade. Então, olha só, para poder ter essa estabilidade, essa base estável, você precisa de uma articulação boa. Essa articulação tem que estar funcionando bem. Mas o detalhe importante que eu vou voltar a falar de novo para vocês não esquecerem. Me falam, por favor, qual que é as articulações, ainda tá? Ainda está travado? Estão me vendo aqui. Agora vou. Sem problema, sem problema não. Vamos dar um tempinho para a internet aqui para não endoidar. Eu caí, voltei. É a chuva, Gabriel. A chuva é um problema. Quem diria, né? Agora tá, Eric. A tu picou. Tá pior que o Neymar. Ai, ai, ai. Vocês me falam, que aí eu volto a falar aqui. E aí, dá pra ser? Conseguiu voltar? Será que voltou? Pode ir, cara? Vou na Carol, hein, cara? Ela falou que eu posso ir. Vou testar aqui. Vocês vão me... O conceito importante que eu vou voltar a frisar aqui, já falei algumas vezes, e vou repetir ele de novo algumas vezes, né? Que é o conceito de que as articulações do ombro se conectam, se movimentam em conjunto. Uma depende do também das outras articulações do ombro. Mas já tinha falado auricular? Já tinha falado, e volto a frisar isso na escápula torácica. Três articulações que tem essa capacidade, a necessidade para que a gente consiga fazer
se estiver travando aí, eu tô aqui. O negócio tá arrochado, porque ele vai e volta. Não dá para saber quando tá ou não tá. Tudo bem? Tentar entrar no celular também para ver se no meu celular parece que não está caindo. Tentar entrar no celular, porque o meu eu vou ficar falando no celular e aí eu deixo a imagem do testar aqui. Agora eu liguei aqui, Carol. Vocês estão me ouvindo? Tô te Testar ouvindo por aqui? tranquilo. Muito obrigado. Testar por aqui, vamos ver se vai aguentar. Porque qualquer coisa se cair aqui eu consigo continuar falando. Vamos lá. Eu não estou Só apresentando sua mais, né? imagem que tá meia engraçada. É, não está nas qualidades das melhores, não, né? Mas vocês estão vendo aqui a bagunça do meu escritório. E aí com o celular dá para ver melhor, porque a câmera é maior. Dá para ver mais coisas. Até raquete de tênis aqui. Ó. Eu não jogo tênis faz um tempão, mas a raquete está aqui. Um dia eu volto a jogar. Vamos lá, que eu vou apresentar aqui. A gente estava falando da articulação escapulotorácica. Então, só relembrar aqui para a gente não perder o fio da meada. Já falei de duas, estou na terceira articulação do ombro. Primeira, eu falei esternoclavicular. Segunda, acromioclavicular. Terceira, escápulo-torácica. E a articulação escápulo-torácica, assim como as outras, como eu falei anteriormente, a gente tem uma necessidade, uma especificidade, onde a gente tem uma união das movimentos das articulações do ombro para produzir movimento como um todo. Então não é só uma articulação que vai mover, são várias que vão se mover ao mesmo tempo, e essas três que eu falei aqui vão acontecer isso. E como eu falei, a articulação escápulo-torácica é uma articulação falsa.
O que é falsa? Porque ela não é composta por uma cápsula articular. Quais são os músculos que vão compor essa articulação, então, já que a gente não tem cápsula articular? São 5 músculos. O trapézio principalmente o ascendente, o serrátil anterior, o romboide, o elevador da escápula e o peitoral menor. São esses músculos que vão compor essa articulação e que vão influenciar os movimentos dessa articulação. Esses músculos estão nessa região, só lembrando que o trapézio ascendente, pessoal, é o trapézio inferior, tá? O trapézio que fica na região mais inferior do seu corpo. Mas a gente tem uma grande necessidade, vamos dizer assim, da ação de 2 principais músculos para movimento dessas articulações, que são o serrátil anterior e os romboides, o romboide maior e o romboide menor. Então a gente tem uma necessidade muito grande desses músculos para manter a escápula na posição dela. Todos eles influenciarão. Eu estou chamando a atenção para esses 2 músculos inicialmente. Só para lembrar, a articulação escápulo-torácica está aqui, ligando a escápula nas costelas. Tá? E essa articulação ela vai estar ligada com movimentos da escápula. Quais são os movimentos que a escápula é capaz de fazer? O primeiro deles é a adução ou retração. A mesma coisa, tá, gente? O que é a adução ou retração? É quando eu aproximo as 2 escápulas. Esse movimento que você acabou de ver aí, ó. O movimento de aproximação das escápulas. Alguma coisa que eu faço para aproximar elas. Quem que vai fazer essa aproximação, essa adução? Principalmente os romboides. Então aqui tem uma imagem bonitinha, né, dos romboides menores e maiores. Esses são os principais adutores da escápula. Mas o trapézio também vai ajudar nesse processo. E o levantador da escápula também vai ajudar nesse processo. Então, o primeiro movimento que essa articulação é capaz de fazer, a adução da escápula. Auxilia nesse processo de adução da escápula. O segundo é o contrário disso. O contrário da adução é a abdução da escápula. A escápula se separar. Então, a adução é quando eu aproximo e a abdução é quando eu separo. Faço a separação da escápula. E quem que vai fazer a separação da escápula? Principalmente o serrátil anterior, um grande abdutor da escápula, mas também o peitoral menor vai ajudar. Então, eu tenho ação de serrátil anterior e ação de peitoral menor. Músculos que fazem abdução da escápula. Terceiro movimento que essa articulação é capaz de fazer. Elevação da escápula. Elevação quer dizer que é subir, né? Então, um movimento que joga a escápula para cima. Quando eu elevo a escápula, pessoal, eu estou acontecendo aqui, eu estou fazendo força para trazer ela para cima, que está relacionado com qual movimento? Aquele movimento que eu falei de fazer assim, né? Com o ombro. Estou nem aí. Quando você faz a parte concêntrica desse estou nem aí, a gente está fazendo a elevação da escápula. Então, essa articulação ajuda a fazer isso. É a única? Não, não é a única. Eu falei que a externo-clavicular está ligada muito com esse movimento de elevação também. Então, a elevação é o próximo movimento. Quem faz a elevação? O trapézio. Agora, o trapézio é a parte descendente do trapézio, o trapézio superior. Esse que eu estou passando aqui, a seta. Os elevadores da escápula também ajudam a fazer esse movimento. São os 2 principais elevadores da escápula. Os romboides também vão auxiliar nesse processo, mas os principais elevadores são trapézio superior e elevação da escápula. O outro movimento, contrário da elevação. O contrário da elevação é a depressão. É quando a escápula desce. Então eu tenho uma escápula que está elevada aqui e eu faço alguma coisa para fazer o quê? Descer meu ombro. Deprimir, descer. Então esse movimento de depressão do ombro, de trazer ele para baixo, é o contrário da elevação. Isso é um movimento possível da escápula. E quem que faz depressão? O peitoral menor
e o trapézio ascendente. Trapézio ascendente, lembrando, é o trapézio inferior, tá, gente? Ascendente por quê? Porque as fibras vão ascender, né? Subir aqui dessa região, da região torácica, né? Em direção à sua inserção no úmero. Por isso que é ascendente. Então, esses dois músculos, o trapézio ascendente, ou trapézio inferior, e o peitoral menor, também são depressores da escápula, própria escápula para baixo. O grande dorsal e o peitoral maior ajudam nesse processo, mas os principais são o trapézio ascendente e o peitoral menor. Próximo movimento que a escápula é capaz de fazer. Já falei que ela é capaz de aduzir ou retrair, que é a mesma coisa. Ela fazer protusão ou abdução. Terceiro movimento que eu falei aqui foi a elevação. E quarto movimento que eu falei aqui foi a depressão. Qual que é o quinto movimento? A rotação superior. É quando a escápula roda para fora. Também chamada de rotação externa, mas nesse caso aqui o melhor jeito de falar é rotação superior. É porque ela roda no sentido superior, ela sobe. Olha o que acontece com ela. Aqui ela está na posição neutra, nessa imagem que vocês estão vendo agora. E alguma coisa faz com que ela gire, rote. E quando ela roda, ela fica nessa posição aí, tá vendo? Girada para os lados. Quando você eleva o ombro, faz elevação, uma abdução do ombro, a sua escápula tem que acompanhar esse movimento. E quem que faz essa rotação superior? O serrátil anterior e o trapézio. Esses são dois trapézios. O trapézio médio e a porção ascendente desse trapézio. Quem vai fazer a rotação inferior? Porque se eu tenho rotação superior, eu também tenho que fazer o movimento contrário, que é trazer a escápula para baixo. Então eu elevo, roto superior. Na hora que eu desço, eu vou fazer rotação inferior. Quem que faz a rotação inferior? Peitoral menor, elevador da escápula e os romboides maior e menor. Então, eu tenho uma movimentação do ombro a partir de diversos músculos e a partir de diversas articulações. Aqui eu estou dando especificamente ênfase na articulação escápulo-torácica. Mas isso aqui depende de vários músculos. Depende das outras articulações funcionarem também. A principal do ombro, gente, aquela que vai dar maior capacidade de mobilidade para o ombro, e quando eu coloquei naquela abordagem articulação por articulação, eu falei, ó, o ombro ele tem uma necessidade primária de mobilidade. Vocês lembram disso? A escápula tem uma necessidade primária de estabilidade. E o ombro de mobilidade. O que é o ombro nesse caso aqui? É a glenomeral. A glenomeral tem uma grande capacidade de mover, porque ela se move em 3 planos e 3 eixos. Ela é uma articulação do tipo esferoide por causa da esfera. Né? O que é a esfera? A esfera é a cabeça do úmero. Então, há uma ligação entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoide da escápula. A cavidade glenoide aqui, bonitinha nessa imagem. A cavidade glenoide é côncava. A cabeça do úmero é convexa. Então, há uma ligação entre elas e ainda tem um lado da glenoide aqui que eu vou mostrar mais a seguir para vocês. Que sofre a influência dos seus ligamentos. Então, o que você está vendo aqui nessa imagem do lado direito, toda é a cápsula articular dessa articulação glenomeral. Ela vai sofrer influência do ligamento coracoacromial? Vai. Ela vai sofrer influência dos ligamentos glenomerais, tanto superior quanto inferiores? Com certeza. Eu ainda tenho um ligamento que está no meio dos dois, entre o superior e o inferior, que é o ligamento glenomeral médio. A gente também tem esse ligamento aqui chamado ligamento transverso, que está influenciando a ação desta articulação glenomeral. Então, a articulação tem cápsula articular, dentro da cápsula articular vai correr o líquido sinovial e diversos ligamentos ligados a essa articulação que tem uma grande capacidade de se mover.
ela tem uma necessidade primária de mobilidade. Mas uma coisa importante, pessoal, ao mesmo tempo que ela tem uma necessidade grande de mobilidade, ela tem um problema. Qual que é o problema dela? A cabeça do húmero é muito grande em comparação com a cavidade glenoide da escápula. Como a cabeça do húmero é muito maior que a cavidade glenoide da escápula, isso aumenta a instabilidade dela. Instabilidade, ela é mais instável. Ou seja, estabilidade diminuída. Se eu tenho mais instabilidade, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter uma conjectura naquela região ali para tentar manter a estabilidade mínima dela. E é por isso que serve aqueles ligamentos que eu já mostrei e esses que estão mostrados de novo aí. Tanto o ligamento transverso como o coracoacromial, mas também os ligamentos da glenomeral. Ligamento superior, ligamento médio e ligamento inferior. São ligamentos fundamentais aí para manter uma estabilidade mínima. E quem mais que vai manter a estabilidade mínima aí? Os músculos do manguito rotador. Se você nunca ouviu falar nesse nome, está ouvindo falar agora, mas tenho certeza que você já ouviu falar em algum momento, mas pode não se lembrar, eu volto a falar o nome dele, porque são um conjunto de músculos importantíssimos para que a gente tenha o mínimo de estabilidade nas articulações do ombro. A função desses músculos impacta diretamente na função dos movimentos do ombro. E muitas pessoas têm disfunção do ombro por disfunção dos músculos do manguito rotador. Por que isso acontece? Porque eles têm uma capacidade de manter a estabilidade mínima que o ombro precisa. Então, além de ter ligamentos que vão estar suportando a articulação, também tem que ter um conjunto de músculos que vão suportar melhor essa articulação. E vão garantir, por exemplo, que eu consiga fazer movimentos específicos da glenomeral. O ritmo escapulomeral eu vou pular aqui, que eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade, mas eu vou voltar a falar dele especificamente na nossa aula de segunda-feira que vem. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, a articulação glenomeral, que é a quarta articulação que eu falei até agora aqui, é uma articulação esferoide. A articulação esferoide, ela faz movimento nos 3 planos e nos 3 eixos. Ela faz todos os movimentos do ombro. Abdução, adução, flexão, extensão, rotação interna, rotação externa e ainda é capaz de fazer circundução. Para isso, ela precisa de ter um conjunto de ligamentos e de músculos presentes nessa articulação que vão proporcionar para ela fazer o movimento da maneira mais bem feita. E essa articulação também sofre influência das outras articulações que eu já comentei aqui. Quais são as outras articulações que eu já comentei aqui? Esternoclavicular, acromioclavicular, escápulo-torácica e essa última que eu vou falar agora, que é a subdeltoide, que é a quinta articulação do complexo do ombro, que é uma das articulações falsas do complexo do ombro. Subdeltoide por quê? Porque ela está debaixo do deltoide. Eu também chamo ela de subacromial. Por quê? Está debaixo do acrômio. Sub vem de baixo. Então, essa articulação, pessoal, ela é importante por quê? Porque ela está num local onde o ombro requer muitos cuidados, que é o espaço subacromial. O espaço subacromial é o espaço que a gente tem entre o acrômio e a parte da cavidade glenoide da escápula aqui. Tem pessoas que têm um bom espaço existente entre o acrômio e a cavidade glenoide. Tem outras pessoas que têm menos espaço entre essa articulação, entre o acrômio e a cavidade glenoide. O que determina isso, algumas vezes, são problemas de variações anatômicas e outras vezes de problemas funcionais que foram acontecendo ao longo dos movimentos e da vida daquela pessoa.
Quando é de variação anatômica, é porque o acrômio de uma pessoa pode ser desta forma que vocês estão vendo na imagem aí. Quer dizer, ou ele é reto, ou ele pode ser ganchoso. Nesse caso aí são duas variações da normalidade, tá? A gente tem um acrômio normal, que não é nem reto nem ganchoso. Então é um acrômio da normalidade. Ele pode ser reto ou ganchoso. Por que reto? Porque o ideal é que o acrômio tenha uma curvatura. Quando ele não tem curvatura, ele fica reto, ele tem esse aspecto. Se eu tenho um acrômio reto, eu aumento o espaço entre o acrômio e a cavidade glenoide aqui, né? Mas às vezes essa curvatura do acrômio é muito grande, maior que a maioria das pessoas. Então eu tenho a gente chama de acrômio ganchoso. Isso faz o que com o espaço? Diminui o espaço subacromial. Então a gente tem duas variações da normalidade que vão estar ligadas com esse processo de alteração da movimentação do ombro. Isso pode acontecer, pode vir a acontecer. Então a gente tem uma variação possível, mas também problemas que podem acontecer nesse espaço subacromial podem não ser essas variações. Então nessa foto aqui dá para perceber bem um acrômio reto, eu tenho um espaçamento muito grande em relação à glenoide. Nessa imagem da direita, um acrômio ganchoso, onde eu tenho uma curvatura muito grande e diminui o espaço da glenoide, com a glenoide, melhor dizendo. E aqui um acrômio normal no meio, onde eu tenho ali o espaço entre o acrômio e a glenoide. Esse espaço ele é chamado de espaço subacromial. Anota no seu caderno aí. O espaço entre o acrômio e a cavidade glenoide da escápula é chamado de espaço subacromial. Nesse caso aqui, é a parte superior da cavidade glenoide. Neste espaço, pessoal, é que contém a articulação subdeltoide, que é composta, né? Não, por que ela é falsa? Porque ela não tem cápsula articular. O que está compondo essa articulação? O que está compondo a articulação são as bursas que a gente tem aqui. Aqui, ó, eu tenho uma bursa, chama uma bursa, ou bolsa, né? Chama de bursa, que é a bursa subacromial. A bursa subacromial é que está no espaço subacromial, debaixo do acrômio, tá? E esse espaço, como eu falei anteriormente aqui, se caso eu tenho uma diminuição dele, como por exemplo no acrômio ganchoso, o que eu faço com essa bursa? Eu tenho uma compressão dela. Se eu tenho compressão dessa bursa, o que vai acontecer com ela? Uma irritação. Essa irritação pode causar uma inflamação nesse lugar. E a pessoa pode desenvolver o que a gente chama de bursite. Conhece alguém que tem bursite? Já ouviu falar de alguém que tem bursite? Bursite é a inflamação desta bolsa sinovial. Qual que é a bolsa muito comum de ter inflamação no ombro? A bolsa subacromial, é essa que o Igor e o Lincoln já ouviram falar. Essa é uma bolsa que sofre muito com esses problemas subacromiais. É a única? Não, não é a única não, porque a gente tem aqui, ó, não só a bolsa subacromial nessa imagem como dá para ver, mas também uma bolsa debaixo da escápula, a bolsa subescapular. Mas como eu estou falando de uma articulação subacromial, estou chamando a atenção mais para esta bolsa subacromial posicionada aqui. E aí, pessoal, além dessa bolsa, tem outras coisas que vão passar nesse espaço subacromial. Não é só a bolsa, né? Desculpa, passei sem querer. Não é só uma bolsa. A gente tem nervos, ligamentos, a gente tem vasos sanguíneos passando nessa região. Isso compromete o quê? Compromete tudo que está passando por ali. Pensa comigo, se eu tenho mais espaço para poder passar os vasos sanguíneos, passar os nervos, eu vou ter uma melhor capacidade de mover o meu ombro? Ou vocês acham que se eu ter menos espaço, eu vou ter maior capacidade de mover o ombro?
Vocês podem me dizer. Eu tenho mais espaço subacromial. O que eu faço com esse ombro? Eu movo mais, movo menos, movo menor ou movo pior? Vocês acham, pessoal? Olha o espaço aqui, ó. Acrômio e lábio da glenoide. Esse espaço aqui que é o espaço subacromial. Se aqui for menor, você acha que o movimento melhora o meu ombro? Ou não? Ou vocês não fazem ideia? Você pode falar assim, não sei, não tenho a mínima ideia. Fernando, acho que movimenta menos. Concorda com a Fernanda, pessoal? Você acha que você tem menos espaço aqui e vai movimentar menos? Mais espaço movimenta mais, é isso mesmo. Quanto menor o espaço, menos capacidade de movimento você tem. Então, vocês acham que é melhor a gente ter um espaço maior subacromial ou menor? O ideal é a gente ter um espaço maior, mas não pode ser excessivamente maior também, como é o caso do acrômio reto. O ideal é ter um acrômio normal, assim como o espaço está normal. Agora, pensa comigo, uma pessoa que tem os ombros deprimidos. Que é uma pessoa que tem um ombro deprimido? Uma pessoa, vou botar na minha imagem aqui para ficar mais fácil para vocês perceberem. A pessoa que tem um ombro deprimido é a pessoa que tem um ombro caído. Então aqui eu tenho ombro normal, aqui normal, elevado, né? E deprimido. Ombro deprimido é a pessoa que tem um ombro caído. Quando a pessoa tem esse ombro caído, nesse ombro deprimido, ele tem uma diminuição desse espaço. Do espaço subacromial. Isso. Se eu reduzo mais o espaço, Fernando, o que acontece com a saúde do meu ombro? Ela tende a diminuir. O que pode acontecer, por exemplo? Pode gerar um processo de bursite, porque eu tenho uma bursa que passa ali que vai ser irritada. Mas também posso gerar problemas nos tendões que passam ali. Ali eu tenho um tendão de dois músculos passando por ali. O tendão do supraespinhoso e o tendão da cabeça longa do bíceps braquial. Então, essa depressão do ombro está muito ligada com a irritação desses tendões e inflamação desses tendões, os processos de tendinite. Dá até um nome para essa inflamação dessa tendinite chamado síndrome do impacto. Síndrome do impacto, o que, que é? É justamente essa tendinite, essa compressão gerada sobre os tendões que passam no espaço subacromial. Muita gente tem isso. Muita gente tem isso. Muita gente sente problemas por causa disso. Bem comum, tá, gente? Isso pode acontecer por vários motivos. Um motivo é o fato da pessoa, por exemplo, ter esse ombro deprimido. Você pode descobrir isso por uma avaliação postural. Como vocês ainda vão aprender avaliação postural aqui na disciplina, eu estou te dando aí um spoiler, né? Dando uma colher de chá aí para você pensar, já que você pode olhar para a pessoa ali relacionados a essa depressão. Olha lá o espaço passando. Vou chegar um pouquinho mais para frente aqui na imagem, aqui, ó. Aqui está o espaço subacromial. Vai passar músculo, vai passar tendão aqui, vai passar tendão aqui. Deve ter uma imagem do bíceps aqui bonitinho. Aqui tem a imagem da bursa, né? Tem uma imagem da bursa nessa parte aqui, ó. Aqui tá até melhor para ver, ó. Aqui é a bursa subacromial. E aqui é tendão, ó. Tendão supraespinhoso está aqui, ó. Se o acrômio aperta esse tendão, inflama ele. E acaba atrapalhando esse movimento. Qual outra coisa que eu posso fazer para diminuir esse espaço? Eu posso fazer isso aqui, ó. Movimentar meu ombro. Se eu movimento meu ombro,
eu gero diminuição do espaço. E qual que é o ângulo de movimentação do meu ombro que eu mais gero diminuição do espaço? Quando eu deixo meu ombro abduzido em 90 graus. Vou passar um pouquinho para frente aqui para a gente ver no ombro. Mais ou menos por aqui. Quando eu vou movimentar o meu ombro em abdução e eu faço uma abdução em 90 graus, é o ponto que eu gero maior diminuição do espaço subacromial. Ou seja, a hora que eu estresso mais esse espaço, estresso mais os músculos que estão passando ali, estresso mais os nervos que estão passando ali, estresso mais as artérias que estão passando ali. E algumas pessoas acabam tendo incômodo no ombro justamente nesse ponto. Às vezes o problema do ombro não é quando ela está com a mão abaixada. O problema é quando ela faz isso, quando ela abduz o ombro. Abduzir o ombro em 90 graus é ali que está a dor, há uma chance, diria que bem grande, há uma chance bem grande de ter acontecido o quê? De ter acontecido alguma compressão do espaço subacromial, de alguma coisa que está passando pelo espaço subacromial. Não sei se necessariamente é uma tendinite ou uma bursite, isso é o exame de imagem que vai decidir, que vai definir para a gente, mas dá para ter uma ideia do que está acontecendo e o que a gente pode fazer enquanto profissional de educação física, que não é tratar, porque a gente não trata dor, mas é de encaminhar. Assim, está na hora de você procurar um médico, ortopedista ou um fisioterapeuta para definir melhor esse diagnóstico dessa dor aí. Já dá para ter uma ideia do que é. É uma coisa que vocês podem começar a pensar aí. Beleza, pessoal? Então, hoje, o que eu falei na aula aqui das 5 articulações? 5 articulações que formam o complexo do ombro. 3 delas que são verdadeiras, porque tem a cápsula articular. 2 delas que não tem. Das 3 verdadeiras, a gente tem esternoclavicular, acromioclavicular e glenomeral. E as 2 falsas, escápulo-torácica e também a subdeltoide, que a gente acabou de falar agora, que vão produzir os movimentos do ombro em conjunto, todos os movimentos que o ombro é capaz de fazer. O ombro é capaz de fazer abdução, rotação, extensão, flexão, rotação interna e externa, medial e lateral, e também é capaz de fazer adução e abdução. E para isso eu preciso ter uma união dos movimentos. Por exemplo, para fazer uma elevação, uma flexão do ombro, que é o movimento de plano sagital, a flexão da glenomeral, eu vou, junto com o movimento do ombro, mover a escápula. A escápula faz um movimento de rotação superior. Então é isso que a gente vai chamar atenção na próxima aula, nessa congruência dos movimentos. Quando eu tenho uma flexão da glenomeral, eu vou ter o quê? Eu vou ter junto ali uma rotação superior da escápula, eu vou ter que ter uma elevação da esternoclavicular, uma elevação da acromioclavicular. Então, essas articulações vão ter que se mover em conjunto. E uma boa forma de avaliar a saúde dessa articulação, os movimentos dessa articulação, é por meio de um teste chamado do teste do ritmo escapulohumeral. O que é o teste do ritmo escapulohumeral? É onde eu testo a função, o movimento entre a glenomeral e a escápula torácica, que são dependentes das outras articulações do ombro. Para isso, vocês vão fazer um videozinho, e esse vídeo eu quero que vocês postem, vou colocar para vocês postarem lá no Google Classroom, tá? E aí eu vou tentar resolver o problema do aplicativo, lá ver o que está rolando. Se não estiver funcionando, eu vou ter que arrumar outro. Tem um outro que chama Coach AI também. Você deve ter visto. Quando você bate de Huddle Technique, é o segundo que aparece lá. Eu já usei ele há um tempão, só que depois eu não usei mais, então não sei como é que ele está. Para a gente poder avaliar o quê? Avaliar os movimentos da glenoide. Eu coloquei errado aqui a minha imagem, não é essa que eu queria colocar, não. Então esse é um teste bem interessante, um teste simples de fazer. Você não precisa de muitos implementos. O ideal é que você tenha um peso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um peso na sua casa. Precisa ser peso alterno. Se tiver condições de ir para um lugar que tem um peso, você pode fazer com peso, tá?
Pezinho de 2 quilos já é suficiente. Mas se estiver em casa, pega 2 pesos que você tem na sua casa aí mesmo e faz esse movimento do ritmo escapulohumeral. Esse movimento, pessoal, é bem simples. É um movimento que você pode fazer em abdução, mas também pode fazer em flexão. Vou colocar o vídeo aqui. Falar um pouquinho deste ritmo. Vai aparecer para vocês aí. Daqui a pouquinho. Que é basicamente fazer esse movimento de abdução. Então, vocês vão fazer a abdução e a adução do ombro. É esse movimento. Vou voltar um pouquinho. Vamos começar com o ombro aqui embaixo. Volta mais um pouquinho. Aí. Vamos começar com o ombro aqui embaixo. Vamos fazer a abdução do ombro até o máximo que vocês conseguirem subir lá em cima. E depois voltar. Pronto. Só isso. Para isso, eu preciso que vocês tenham a ajuda de alguém ou apoiar o celular em algum lugar para que você avalie, você seja avaliado de costas. A pessoa tem que te olhar, a pessoa que está te filmando, ou se você apoiar o celular em algum lugar para filmar você, você tem que estar nessa vista aí. Tem que conseguir ver você de costas. E você vai fazer esse movimento. Desce e sobe. Devagar, sem pressa. Devagar, tá? É para fazer assim e voltar. Não é polichinelo, não, tá, gente? Para fazer isso aqui, não. Vai devagarzinho, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, para. Chegou lá em cima, com as mãos tão perto de encontrar, você para. E aí você vai descendo. Descendo, 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 devagar até suas mãos encontrarem lá no seu quadril, na sua perna. Teste simples. Filme você de costas e faça esse movimento. Detalhe importante: os homens vão estar sem camisa, porque para avaliar a gente precisa estar sem camisa. E as mulheres colocam top aí para poder ver a escápula. Preciso ver a escápula. Eu não, quem vai avaliar, né? A gente precisa ver a escápula. Então, cria uma estratégia aí para que a gente possa ver as escápulas. É necessário que a gente consiga fazer isso. Deu para entender, pessoal, como é que faz o teste? Bem simples, tá? Não tem muita conversa. A Maria Fernanda falou que é para fingir que ela não está aqui, minha filha. Nossa, ela está aqui, ela está entrando aqui no meu quarto aqui. Sim, Gisele, as mãos encontram lá em cima, bem próximo, não precisa encontrar, não, mas se chegando perto de encontrar, você desce. $20. Que é isso, Fernanda? Tá valendo mais que a prova. Isso vocês vão ter que entregar até segunda-feira, hein? Preciso desse vídeo 3 vezes, cara. Bom lembrado, Maxwell. Obrigado, cara. Esqueci de falar isso. Faz 3 movimentos, é suficiente, tá? 3 movimentos de abdução. Faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas assim, uma vez já dá para ver muita coisa. Ih, são 8h12, meu bem. Tô acabando aqui a aula já. Com os 2 braços, Fernando, ao mesmo tempo. Anselmo, é para gravar, é? Gravar. Põe Arthur para gravar você aí. Filma com o celular. Filma com o celular. Não sei se no Huddle dá para fazer em pé. Filma com ele deitado mesmo, fica melhor para ver, né? Deitado é melhor que você pode, quando você for passar para o computador. Tomar, né? Então, que é isso, cara? Sim, cara, vou colocar no Google Classroom. Preciso aprender até a falar inglês agora, né? Classroom, lá no Classroom. Coloca lá. Beleza. Tô viradinho que tá falando. Meu Tô negócio falando deu baixo? tilt, Anselmo. Tá, o seu negócio deu tilt. Achei que eu tô falando baixo aqui. Senão eu começar a gritar.
Beleza, pessoal? Então, por hoje é só isso tudo. Deixo vocês aí com esta ideia. E aí vou ver se eu consigo ver um negócio do aplicativo. Mando no grupo lá. Pra... Antes que eu passe mais coisa. Não, tá bom, né? Já são... A próxima prova é... Ih, o negócio me apertou, hein, Breno? Não sei de cor, não. Eu acho que é daqui a 15 dias. Deixa no grupo depois, só para lembrar. Porque eu acho que estava marcando no material, se não me engano, era semana que vem, mas não vai ser semana que vem, não, tá? É, acho que era isso mesmo. Acho que é dia 28, mas não vai ser, não. Vai ser mais para frente. Muito bem, galerinhas e galerinhas. Por hoje, então, a gente vai encerrando por aqui. Nos encontraremos na próxima segunda-feira para continuar falando de ombro e puxar a ideia da coluna também, falar de avaliação.